Você já parou para pensar se os planos de Deus dependessem de você para se cumprir? Imagina se cada escolha que você faz, imagina se cada erro que você comete tivesse o poder de estragar o plano eterno de Deus. É uma loucura, mas realmente existem muitas pessoas que pensam assim. Existem crentes que pensam assim, que Deus tem lá no céu o plano principal, mas contando que você possa errar, Ele traça o plano B. E contando que você possa errar novamente, Ele traça o C, o D, o E. O plano de Deus, ao invés de ser um só, é um abecedário de planos. É uma pilha de papéis, resmas e resmas de papéis, onde Deus tem seus planos escritos. Mas a beleza da soberania de Deus, que nós estudamos aqui em teontologia, na ETP, é que Deus, Ele não precisa de você ser perfeito e acertar tudo, para que ao final Ele faça o seu plano ser levado a cabo. Deus é capaz de fazer a sua obra ir para frente, avançar, através de você. Mas pasme, Deus é capaz de fazer a sua obra, o seu reino avançar, apesar de você. Porque muitas vezes nós mais atrapalhamos Deus do que o ajudamos. Como às vezes a gente presunçosamente acha e pensa. Mas Deus tem o controle de tudo. E a Escritura mostra que sem se comprometer moralmente, por mais que seja difícil entender, mas essa é a realidade, a responsabilidade do erro é sempre sua, mas Deus é capaz, como você vê, por exemplo, na história de José e tantas outras, de usar os seus erros, inclusive, como parte do seu plano e do seu decreto eterno. Ainda bem, né? Que Deus é capaz de usar até os nossos erros para cumprir os seus planos, porque senão nós estávamos enrolados. Eu não sei você, se você confia em si mesmo, mas eu desconfio muito de mim mesmo. Mas eu não confio em mim nem dormindo, porque eu posso pecar sonhando. Posso desejar matar alguém, não é? Posso pensar no bolo que está lá na geladeira, glutonaria, posso ter muitos pecados. Enquanto eu durmo, posso roncar e acordar a pessoa que está ao meu lado. Os casados sabem bem como é isso. Não é que seu marido às vezes parece uma motosserra. Mas o fato é que Deus não depende de nós para cumprir os seus planos. Isso vai ficar muito claro para nós no livro de Jonas. Que Jonas faz tudo para dar errado, mas Deus usa até essas coisas para cumprir o seu propósito. Então, quando Deus dá uma nova oportunidade, veja o versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo. Essa expressão segunda vez é muito expressiva aqui, essa expressão é muito expressiva, ficou redundante, né? É muito significativa. Ela salta diante dos nossos olhos, porque ela é cheia de significado. Esta segunda vez, esta repetição que Deus vai fazer, não é apenas um novo convite, uma nova convocação para Jonas cumprir a sua missão. Essa expressão, essa segunda vez que a palavra do Senhor vem a Jonas, revela a natureza de Deus, ou seja, quem Deus é, e revela para nós como Deus se relaciona conosco. Jonas fracassou da primeira vez, sim ou não? Nós vimos isso aqui. Ele desobedece ao chamado de Deus, não é verdade? Ele foge para Tarsis, o sentido oposto
de Nínive, fugindo de Deus. E essa desobediência resulta em consequências terríveis. Nós vimos, o pecado é assim. As consequências que ele abarca são tanto para as pessoas que estão ao seu redor, os marinheiros foram afetados pelo pecado de Jonas, como tais consequências são para o próprio profeta. Ele é lançado no mar para acalmar a grande tempestade. E ali, um grande peixe vem da parte do Senhor, o Senhor depara, como diz a nossa Bíblia, mas é o mesmo que prepara, um grande peixe que o engole. E ali dentro do ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor, ele se arrepende e o Senhor o salva. Esse termo, segunda vez, mostra para nós que apesar dos fracassos de Jonas, Deus é um Deus de segunda chance. Essa expressão nos mostra que Deus é um Deus de novas oportunidades. Essa expressão revela para nós que Deus não descarta Jonas quando Jonas peca. Deus não inutiliza Jonas na sua obra quando Jonas o desobedece. Você que está aqui nessa manhã, ouvindo essa mensagem, eu imagino que você também já tenha desobedecido a Deus. Eu imagino que não seja apenas uma vez. Você deve ter feito isso várias vezes. Talvez, inclusive, você esteja aqui nessa manhã lidando com as consequências dos pecados que você cometeu. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando aqui que o Senhor nunca mais te aceitaria de volta, que nunca mais você teria o privilégio de trabalhar na obra e no reino de Deus. Mas quando nós lemos esse termo, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, isso aponta para a graça de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, aponta para a paciência de Deus. Mas esse termo não somente aponta para a graça e para a paciência de Deus, como ele aponta também para o desejo de Deus. Que desejo? O desejo de restaurar a nossa vida, mesmo quando nós colocamos tudo a perder da primeira vez. Irmãos, esse texto mostra para nós que às vezes a gente estraga tudo. Você faz tudo errado da primeira vez. Você pecou, você falhou, você transgrediu, você pegou o caminho errado, você fugiu, você desobedeceu. E não tem jeito. O ciclo é esse. Desobediência produz juízo. Se você desobedece, a vara da correção de Deus se levanta no céu para declinar violentamente sobre seus lombos. Falando de modo poético, para você entender. Mas existe uma coisa que quebra o ciclo do pecado, que será seguido por juízo. Sabe o que é que está no meio do caminho pecado e juízo? Sabe o que quebra esse ciclo, pecado e juízo? É o arrependimento. Jonas se arrependeu. E eu espero, nessa manhã, que assim como Jonas, você também encontre esse bom lugar. Eu espero que nessa manhã você também encontre o lugar do arrependimento. Porque é ali, no lugar do arrependimento, que Deus revela algo maravilhoso para você. É no lugar do arrependimento que Deus revela que há uma nova chance para você recomeçar.
É no lugar do arrependimento que Deus revela que há novas oportunidades para você. É no lugar do arrependimento que Deus revela que Ele não desiste dos seus eleitos. Ele persiste em você. Ele está no seu encalço até o fim. Segundo ponto que nós precisamos destacar nessa manhã, versículos 1 e 2. É que Jonas, ele é o megafone de Deus. E ele é somente o megafone. Ele não é mais do que isso. Veja, versículo 1. Veio a palavra de quem? Do Senhor. A palavra não é de Jonas. A palavra é do Senhor. A palavra não é do pregador. A palavra é do Senhor. A palavra não é do profeta. A palavra é do Senhor. Tem gente que acha que o profeta é alguém que ficava revelando o futuro dos outros. E por isso tem um monte de gente que se autodesigna profeta nos dias atuais. Não é isso que o profeta fazia. Ele não ficava adivinhando o futuro. Ele proclamava a palavra do Senhor. Esses movimentos proféticos, de voz profética. Se você quer ser voz profética, leia, estude a Bíblia e fale da Bíblia, meu filho. Não é ficar falando, revelando o futuro de ninguém, não. Versículo 2: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Quem diz a mensagem? É Deus. A mensagem é de Deus. Então a experiência de Jonas no grande peixe, Deus vai falar com ele segunda vez, após essa experiência. Deus vai dar para ele uma nova oportunidade. Deus vai dar para ele uma segunda chance nesse momento. Deus vai reafirmar a sua escolha feita em relação ao profeta. Ou seja, ele está falando: Jonas, eu te escolhi. Eu sei que você vacila mesmo, que você peca. Eu sei que você desobedeceu. Mas o meu plano nunca contou com a sua perfeição. O meu plano não conta apenas contigo, mas apesar de você, o meu plano, ele continua. Então, fica tranquilo, você continua sendo chamado por mim. O Senhor reconcilia, o Senhor restaura Jonas. Mas é algo interessante, porque esse texto, além de apontar essa expressão, esses versículos, além de apontar para a graça de Deus, como nós vimos, além de apontar para a paciência de Deus, como nós vimos, além de apontar para o desejo que Deus tem de restaurar a nossa vida, quando nós pecamos e erramos, além de apontar para essas três verdades, também aponta para um atributo de Deus chamado soberania. Então Deus tem graça com Jonas, Deus tem paciência com Jonas, Deus quer restaurar Jonas e o faz, mas Ele é soberano. Tem gente que se esquece disso. Olha para a graça, olha para a bondade de Deus, olha para o amor, e já chega na presença de Deus dando bravatas, dando ordens. Eu determino que o Senhor faça assim. Eu quero que o Senhor faça assado, faz isso e faz aquilo. Eu determino no céu, na terra, e Deus realiza no céu. Você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo ou o quê? Você está lendo a Bíblia sangrada, porque a sagrada não é. Que loucura é essa? Que você pode determinar as coisas para Deus. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele restaura. Mas Ele é Senhor, Ele está no céu, Ele está em cima. Ele é quem tem o controle de todas as coisas da sua vidinha. Profetinha. Se você se achar muito, lembre-se disso. A soberania de Deus. Quando a gente começa a se achar demais, nós precisamos nos lembrar. E esse texto deixa claro
ou clara a soberania de Deus. Porque Deus restaura, Jonas, reconcilia. Mas não é igual aquela restauração de duas partes, fala assim, olha, a gente teve um desentendimento aqui, mas vamos tentar conciliar. Vamos ver um meio termo, que não seja ruim para você nem para mim. Então, Deus não faz isso com Jonas, não. Ô Jonas, olha, a gente brigou, eu sei, né? Eu te joguei lá no mar, mandei o peixe para te engolir, mas veja que eu também te tirei de lá. Vamos ver um meio termo aqui. Bom para você e bom para mim. Vamos dar uma negociada na mensagem. Eu sei que você não gosta muito do povo lá de Nínive. Então faz o seguinte. Pode dar uma mudadinha ali em alguma coisa que você quiser. Não. Deus é soberano. Eu te chamei. Eu te afligi. E no mais fundo da sua aflição, com a minha mão poderosa, eu te resgatei. Mostrando que eu sou o Senhor dos ventos, dos mares, do peixe, que dá ordem para o peixe te engolir, mas dá ordem para ele te vomitar. Mesmo porque, diga-se de passagem, você estava sendo indigesto para ele. Todo mundo só pensa no bem-estar de Jonas, mas coitadinho do peixe. Tantos dias com aquele profeta indigesto na sua barriga. E é isso, Jonas, você é meu. Te restaurei, mas agora vai lá e proclama a minha palavra do jeitinho, seu altivo, que eu te disse. Não mude uma vírgula. É assim que eu quero. Então Jonas é só o megafone de Deus. O megafone não transmite o que ele quer. Ele não tem autossuficiência de vocabulários. Ele não pode se pronunciar. Ele pronuncia aquilo que alguém o manipula. Como esse microfone não pode falar por si só. Jonas tinha a missão de falar o que Deus havia mandado. Isso mostra para nós que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Nós vivemos, como o presbítero Josué citou mais cedo, uma época extremamente, especialmente pós-iluminismo, onde o homem é o centro de tudo, é o centro do universo, é o centro de tudo, está tudo em torno do seu umbigo. Mensagens, cultos, pregações, louvores e até orações antropocêntricas, cujo homem é o centro. Como você tem pregado para as pessoas? A sua pregação é teocêntrica? Quando você vai pregar para alguém, você coloca Deus no centro da sua mensagem. O seu evangelho é cristocêntrico? Quando você vai pregar, Cristo é o centro da mensagem que você prega para o ímpio? Quando você prega, você aponta para a cruz? Não. Pare e pense. Reveja as vezes que você falou de Jesus para as pessoas. Quando você prega, a cruz aparece? Você conhece a história do menininho que dormia na hora da pregação, dependendo do pregador? Tinha um pregador que pregava todo culto. E ele era muito alto. E o menininho dormia. Toda vez na hora da pregação, deitava no colo da sua mãe e ele dormia. Um dia, o pregador grandão não pode ir, não pode pregar. E prega um pregador menor do que ele. E o menininho no banco, chega a hora da pregação, ele não dorme. Ele fica atento, olhando para frente. E a mãe fala assim: menino, você sempre dorme na hora da pregação. Por que dessa vez você não está dormindo? Ele falou assim: porque o pregador grandão, mamãe, ele tampava a cruz. Mas esse pregador deixa a gente ver a cruz. Você tem mostrado a cruz nas suas pregações? Sua pregação é centrada na cruz de Cristo e naquilo que Cristo fez, ou a sua pregação é centrada no homem?
Quando você vai evangelizar alguém, você repete aquele jargão horrível. Quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Uau! Deus tem uma criptonita. E a criptonita de Deus é você. Ele fica desesperado por você, o coração dele derrete, ele fica doido. Ai, o que eu vou fazer? E se ele não me quiser? E se ele não me aceitar? Eu vou ser infeliz. Eu vou renunciar à minha posição de Deus. Alguém assuma. Por favor, vai ler a Bíblia, vai ler o Evangelho. A sua mensagem é cristocêntrica? Ou você fala para a pessoa assim, olha, do coração de Jesus você é o centro. Meus irmãos, Jonas prega uma mensagem de juízo, uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de esperança, porque o Senhor daria tempo para eles. O Senhor reagiria ao arrependimento deles. Jonas tem uma mensagem que urge. Ponto 3, versículos 3 ao 4, pregando com urgência. Olha o 3, parte A. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas vai a Nínive. Quando você ouve a história de Jonas, você tem a impressão, muita gente pensa, que Jonas, ele foi engolido pelo peixe, em Jope, e foi cuspido lá em Nínive. E já começou a pregar. Impossível. Se você olhar para a geografia bíblica da região ali, você vai ver que é impossível. Provavelmente, Jonas foi vomitado em Jope mesmo, e dali ele segue para Nínive. Você não tinha mar entre Jope e Nínive. Não tinha como o grande peixe cuspir ele lá. Então ele vai fazer essa rota de aproximadamente 800 quilômetros por chão, por terra. E a mensagem é urgente. Não pode ser protelada, não pode ser adiada, ele precisa ir e ele precisa ir logo, ele precisa ter senso de urgência. Por quê? Veja a parte B do versículo. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Olha que maravilhoso. Nínive era importante não, muito importante para Deus. Não era para Jonas, mas era para Deus. Você já parou para pensar que existem coisas que às vezes para nós não são importantes, mas que são importantes para Deus e nós as desprezamos? Você já parou para pensar que existem grupos de pessoas que nós às vezes não nos importamos, mas nós precisamos nos lembrar que Deus se importa com elas? Você já parou para pensar que às vezes nós nos importamos nem com a nossa própria cidade? E alguém diz assim, essa cidade está perdida mesmo, não tem jeito. Para mim, que se exploda. Irmãos, Deus se importa com essa cidade. Deus se importa com as pessoas que estão nessa cidade. E nós também deveríamos nos importar. No finalzinho do versículo 3, diz, de 3 dias para percorrê-la. Bom, Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive foi fundada por Nimrod. Se você quer lembrar quem é Nimrod, Gênesis 10, 8, 9, 10 e 11. Nimrod, ele era o bisneto de Noé. E essa cidade, ela era uma cidade grandiosa, marcada pela sua beleza, marcada pelos palácios reais, pelas ruas largas que ela tinha, marcada por jardins públicos e por uma das maiores bibliotecas do mundo antigo.
Você não tinha livros antigamente, então eram tábuas de barro. A biblioteca de Nínive contava com mais de 25.000 tábuas de barro. Era uma cidade grande. Ela parecia um grande retângulo, um grande pátio urbano com 100 quilômetros de perímetro. Então, Jonas não pode perder tempo. A cidade é grande fisicamente, em beleza, é grande historicamente, mas ela também é grande em pecado. Nos seus delitos, como nós vimos, era uma cidade má. Ele tem senso de urgência. Aí o versículo 4 diz que ele começa a percorrer a cidade a caminho de um dia. Esse a caminho de um dia parece indicar que ele está acelerando, ele está indo rápido, ele está pregando. E ele diz assim, versículo 4, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E não tinha, como dizem alguns comentaristas, uma lágrima nos olhos do profeta Jonas. Ele deve ter pregado, tomara que morre mesmo, tomara que esses 40 dias passem voando, para essa gente morrer de uma vez. Ele não se comoveu, ele prega o juízo sem compaixão, mas ao passo que o profeta Jonas é duro, ao passo que ele cumpre o seu propósito com o coração endurecido, cauterizado, petrificado, insensível, o coração dos ninivitas derrete-se como cera. Eles se arrependem. Nós vemos dos versículos 5 ao 9, o arrependimento dos homens. O que acontece aqui é algo incrível, incrível. Veja o versículo 5. Eles creram em Deus. A conversão é um milagre, não é obra humana. Eles creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram panos de saco. Versículo 6, a notícia chega ao rei. O rei, ao invés de se mostrar opulento, orgulhoso, como normalmente os reis eram, esse rei se levanta do trono, tira as vestes reais, versículo 6, e também põe pano de saco, como todo mundo estava fazendo, e assenta sobre cinzas. Versículo 7, ele manda a cidade toda jejuar, até os animais. Versículo 8, todos se cobriram com pano de saco. Ele manda eles clamarem fortemente, ele manda eles se arrependerem, cada um dos seus maus caminhos. Lembra que Nínive era uma cidade violenta? Nós falamos isso aqui. Ele manda cada um se arrepender da violência que havia nas suas mãos. E eles se arrependem. Eles se arrependem. Olha a humildade desse rei diante do Senhor. Ele reconhece que há um rei que está acima do reinado dele. Ele reconhece que há um rei que é mais poderoso do que ele, e ele se rende diante desse grande rei. Olha o que ele diz no versículo 9, quem sabe se voltará. Ele não dá bravatas para Deus, eu determino, eu profetizo, está escrito, o Senhor tem que fazer, a gente fez a sua parte, agora o Senhor tem que fazer a sua. Não, ele fala, quem sabe? Quem sabe? Talvez. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Provavelmente a história de Jonas o precedeu. Como assim, irmão? É provável que a história de Jonas tenha chegado em Nínive antes de Jonas chegar em Nínive. Eles ouviram falar que tinha um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus grandioso, que pegou o seu próprio profeta e o lançou no mar, após agitar todo o mar com uma tempestade revolta e deixar os marinheiros preocupadíssimos. Ele joga seu próprio profeta no mar. É um Deus que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre o peixe, que tem poder sobre o profeta. Eles devem ter ouvido falar. Mas eles também percebem que esse Deus tirou o profeta do ventre do peixe. É um Deus misericordioso, é um Deus que pode se compadecer. E então a cidade inteira se humilha diante de Deus, a cidade inteira
se coloca para buscar a Deus. Irmãos, nós podemos buscar a Deus individualmente, mas Deus pode fazer coisas maravilhosas quando nós o buscamos coletivamente. Quando nós nos reunimos como igreja. É por isso que não dá para você ser crente em casa. É por isso que não dá para você ser crente, mas não estar no culto público. E um culto como esse, Deus se atenta para o nosso clamor coletivo. Em um culto como esse, o Senhor vê quando a igreja toda se quebranta diante dele. Em um culto como esse, Deus contempla os corações compungidos. Em um culto como esse, Deus contempla quando as mãos se levantam, não como mera peça de coreografia e ação teatral. Em um culto como esse, Deus, ele se atenta para quando o louvor comunitário sai de bocas cujo coração e o desejo de adorá-lo é um desejo sincero. Em um culto como esse, Deus se atenta para as lágrimas que rolam nos rostos como expressão de arrependimento genuíno diante do Senhor. Quinto e último ponto. Deus se arrepende? A Bíblia não se contradiz. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que história é essa que lemos aqui em Jonas sobre o arrependimento de Deus? Veja, versículo 10, parte B. Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que tinha dito lhes faria, e não o fez. Será que Deus entendeu que estava errado quando ele decidiu mandar o juízo? E falou assim, não vou mandar mais porque eu ia fazer tudo errado, Gabriel. Miguel, olha a loucura que eu ia fazer, vou voltar, vou desmanchar. Plano B. O que é o arrependimento para nós? Quero ilustrar isso com uma história. Um rapaz conhece uma moça, se apaixona perdidamente por ela. Então os dois começam a namorar, e apenas com 3 meses de namoro, sabendo do desejo que aquela moça tinha de se casar, ele a leva para um restaurante sofisticado, dá o dinheiro para o violinista e fala assim, olha, na hora que eu piscar para você, você vem para a nossa mesa e começa a tocar aquela música. A música preferida do casal. Ele dá o sinal, o violinista se aproxima e aquele homem, publicamente, se ajoelha, pega o anel de noivado e pede a mão daquela moça em casamento. Ela aceita. Passados algumas semanas, ele encontra no celular dela mensagens trocadas com um amigo da faculdade. E ele era extremamente possessivo, ciumento. Seu amor era doentio, eu sou um louco apaixonado, meio inconsequente. É o amor, me deixa assim. O que esse louco alucinado faz? Quando a jovem termina com ele, o noivado, é não aceitar a ruptura, e então ele mata essa jovem. Vai preso. E quando chega na cadeia, alguém pergunta para ele, você se arrepende do que você fez? Ele fala assim, é claro que eu me arrependo. Olha quantos anos eu estou puxando de cadeia aqui. Cadeia é um lugar terrível, insalubre. Eu estou acabando com a minha vida. Eu pergunto, esse jovem se arrependeu de verdade? É óbvio que não. O que ele está achando ruim são as consequências da ação que ele teve.
Como que ele expressaria arrependimento genuíno? É se ele dissesse assim: olha, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria feito o que eu fiz. Eu tirei a vida de alguém de quem eu não tinha direito. Por causa de um ciúme possessivo, eu nem sei se ela estava me traindo, e ainda que ela tivesse, eu não tinha o direito de tirar a vida dela. Então o fato de eu estar aqui sofrendo nessa cadeia é mais do que merecido. A minha pena deveria ser aumentada. Isso seria sinal de arrependimento, sim ou não? Então arrependimento é quando você faz uma coisa errada e você deseja voltar atrás e, se possível, você apagaria aquilo que você fez. É quando você peca e você sente repulsa do seu pecado e você fala assim: ah, meu Deus, apaga isso da minha história e da minha vida. Mas Deus não peca. Deus não erra. Deus não falha. Então, não é possível que Deus tenha feito algo errado ao dizer que mandaria juízo e depois ele fala assim: ah, que pecado terrível que eu fiz, vou me arrepender. Não. Estou terminando. Só para você entender. O arrependimento de Deus é aquilo que a gente chama na teologia de antropopatia. Eu sei, é difícil o nome. Mas é quando você atribui um sentimento humano a Deus. João Calvino, ele dizia o seguinte: o arrependimento de Deus não implica em mudança do seu caráter e nem em mudança dos seus planos. O arrependimento de Deus implica em Deus se voltando para nós quando nós nos arrependemos. Então, o arrependimento de Deus, na verdade, é a reação ao seu arrependimento. É quando você se arrepende do seu pecado, Deus se volta para você em arrependimento. Deus se arrepende, na verdade, quando você se arrepende. O exemplo, para isso ficar na sua mente, é do sol. Pensa no sol. Pensa na cera de um lado e o barro do outro lado. O sol que está batendo sobre esses dois elementos, o sol, o barro e a cera, é o mesmo. Não é verdade? O raio do sol batendo sobre o barro e sobre a cera é o mesmo. Só que o raio do sol sobre a cera vai produzir derretimento. O raio do sol sobre o barro vai produzir endurecimento. Deus não muda, mas o seu coração, o que tem sido cera ou barro. Vamos orar? Coloque-se de pé, você que pode. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos dá novas oportunidades, Senhor. Como o Senhor deu para o profeta Jonas. Anima nessa manhã os que estão abatidos, aqueles que estão frustrados, Senhor, porque pecaram, falharam, erraram, mas acharam esse lugar de arrependimento. Que o Senhor se volte para eles também. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis na pregação, sendo apenas megafones do Senhor. Deus, nos ajuda a ter senso de urgência no nosso coração. Que o Senhor traga compaixão em nós pelos perdidos, para que nós preguemos a Ele o Evangelho, Senhor. Deus, que o Senhor traga também a nós arrependimento, humilhação, contritamento, como o Senhor trouxe a Nínive. Que o Senhor nos desperte para a importância do quebrantamento coletivo, do arrependimento coletivo, que todas as vezes que nós nos reunirmos como igreja, que nós podemos ter consciência disso, que o Senhor trabalha em nós individualmente, mas que também trabalha e opera coletivamente. Senhor, por fim, nós te pedimos que o Senhor nos lembre sempre que o Senhor se volta para nós em graça e misericórdia quando nós demonstramos arrependimento, porque o Senhor não rejeitará um coração contrito. Quebranta os nossos corações, Senhor, que nossos corações não sejam como barro, mas que eles sejam como a cera diante do sol da verdade, do sol da justiça. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.